Este ano já, com a celebração da ceia, eu gostaria de estar priorizando esse momento e que os diáconos já colocassem a mesa aqui à frente, por favor. Depois de termos sido ministrados durante essa semana toda, durante 12 meses de bênção, que eu chamo até de uma conferência, poderíamos chamar de uma conferência de oração, que a igreja, nós recebemos mensagens maravilhosas. Estava em casa, pensando sobre esses 12 dias de clamor. E todas as mensagens foram maravilhosas, todas. Não teve nenhuma que eu não achei. Acho que nenhum foi mais do que o outro. Ninguém, eu acho que foi mais do que ninguém. Se fosse selecionar alguém, eu não selecionaria nem A e nem B. O único que eu selecionaria aqui é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Trouxe palavras que nós precisávamos naquilo. Mas uma das pessoas que pregou aqui, que me trouxe assim, no dia seguinte eu acordei com a palavra dele. Mas só que foi uma palavra só que eu acordei com ela na minha cabeça. Chamado, a palavra oposta ao que nós estávamos olhando aqui. Nós estávamos falando sobre bênçãos, não é? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E teve um pastor aqui que pregou falando sobre maldito aquele que for pendurado no madeiro. E a única palavra que eu acordei com ela foi a palavra chamada maldito. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E aí me veio a mensagem, a palavra sobre Jesus Cristo que morreu por nós, para que nós pudéssemos ser abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Para que a bênção pudesse chegar a nós. Glória a Deus. Alguém teve que assumir o papel de maldito. Jesus. Sim, meu Jesus. Alguém teve que ser vituperado. Alguém teve que ser envergonhado na cruz. Para que nós hoje pudéssemos receber Glória a Deus. Glória a Deus. as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. E aí veio o oposto. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus então assume esse papel de maldito. De uma pessoa que tinha cometido um crime. De alguém que tinha sido um criminoso. De alguém que tinha cometido pecados horríveis. Ele assume esse papel. Por mim, por você. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Esse será o texto que eu vou estar trabalhando com vocês nesta ceia de hoje. Deus poderoso, Deus poderoso. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus Santo. E hoje eu levantei também pelo meu devocional pela manhã uma palavra que está em Efésios 6, se não me engano, 6, o verso 10, se não me engano, ou o verso 14, que fala sobre estar firmes. O 14, está aí? Vocês podem ler? Efésios 6, 14. Estais, pois, firmes, tende cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém. Eu sei que nós recebemos, durante esse tempo que estivemos aqui caminhando juntos, mensagens poderosas. E o que é que nós vamos fazer
Como nós vamos colocar em prática durante o ano essas ministrações nas nossas vidas? Essa que é a pergunta que eu faço para nós. Efésios fala sobre isso, de estar firmes, depois de haver feito tudo, ficar firmes. Sabemos que o diabo, nosso adversário, ele vai cirandar, ele vai trabalhar para tirar dos nossos corações as sementes que foram semeadas. Pode ter certeza, irmão. Vai usar alguém, vai usar uma pessoa próxima, vai usar alguma coisa para te deixar chateado, chateada, vai usar na sua casa, vai usar um cobrador do ônibus, para tirar essas sementes que vocês receberam durante esses dias aqui. E aí o apóstolo, falando à igreja dos Efésios, ele fala: estai firmes. Estai firmes. Graças a Deus. Vamos ler Efésios capítulo 1. O livro de Efésios, enquanto vocês acham aí, já pode pôr aí, Paulinho, a partir do versículo 1. Vocês vão lendo, acompanhando conosco. Eu creio que é muito importante a gente ler antes de nós cearmos. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Agora eu vou tirar a palavra Éfeso, eu vou deixar aqui Iguatemi. Amém? Amém. Igreja do Iguatemi. Vou fazer essa transcrição aqui, para que nós possamos entender essa mensagem de Paulo. Ele fala: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em... que, irmãos? Isso mesmo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Seja esse o desejo do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a vida dessa comunidade. Embora não sendo uma comunidade muito grande, uma comunidade muito expressiva em número, mas que não venha faltar no meio dessa comunidade graça e paz. Aleluia! Diga comigo: graça e paz. Embora não sendo uma comunidade expressiva, como eu acabei de dizer, mas que possa haver no nosso meio a graça do Senhor Jesus. Aleluia. Que cada pessoa que adentrar nesse lugar, nesse recinto, mesmo que entre sem a graça de Deus, possa sair por essas portas, levando a graça de Deus consigo. Levando consigo a graça inundada do Senhor nas suas vidas. Passando por vales, passando pelas ruas, passando pelos valados, passando pelas escolas, passando pelas padarias, passando pelos mercados, passando pelos ônibus, passando pelos terminais, passando pelos metrô, levando a graça de Deus com ele. Aleluia. Deus poderoso, glória a Deus. Que o Senhor possa fazer isso conosco. Deus maravilhoso. Que a minha casa, que a tua casa possa ter lá alguma coisa, que alguém entre dentro da tua casa e encontre graça dentro da tua casa, graça na tua vida. Se você tem um comércio, que alguém que se aproximar daquela bancada do teu comércio possa sentir uma presença tão inundadora da graça de Deus, porque você está cheio dessa graça de Deus. Glória a Deus. Oh.
parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Deus soberano, Deus maravilhoso. Se você tem como aliado na tua vida, se eu tenho aliado na minha vida, se a igreja tem como aliado na vida dela, essas duas personagens espirituais, essas duas pessoas espirituais, Deus e Jesus Cristo, não há como nós sermos derrotados. O homem tem que ser de bênção. Amém, irmão? Tem que ser de bênção. Sua vida tem que ser de bênção. Graças a Deus, sim. Deus Aí o apóstolo continua com a carta dele para a igreja de Iguatemi. É até uma ousadia minha dizer igreja de Iguatemi, mas eu quero fazer isso hoje para ser bem localizado nessa leitura. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem, irmãos? em Cristo. Em Cristo. De todos os personagens bíblicos que nós podemos tomar como exemplo, como modelo de pregação, modelo de orientação, modelo de... Nenhum deles supera esse que Deus colocou para nós nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Estamos fechando, irmãos, esta semana de conferência, sabendo que nós estamos escondidos em Cristo. Abençoados em Cristo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Outro dia eu estava admirando como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, e às vezes as coisas da natureza nos ensinam muito. Como Deus é tão bom. Eu peguei um coco, irmãos, lá em casa. Eu trouxe de Natal. E o coco, você conhece, né, Zé? Você já deve ter feito muita tapioca. A embalagem é uma coisa tão perfeita que você joga assim, ele é tão puro. Mas quando você rompe aquela casca, dentro está o miolo, está o coco. Para mim, o cristão é assim, ele está escondido, está guardado com uma firmeza tão grande. Aleluia! Glória a Deus! Estou usando essa imagem, é uma imagem muito medíocre, pequena, mas pense um pouquinho. Deus maravilhoso, aleluia! Você guardado dessa natureza, envolvido, Jesus envolve você com um poder, com autoridade tão grande que você fica ali dentro e o diabo não pode te alcançar, o mal não pode te destruir. Se a morte vier, você vai ressuscitar, porque diz aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a esperança. Louvado seja teu nome. Graças a Deus! Esta é a nossa esperança. Glória a Jesus! Glória. E aí o apóstolo fala, olha, porque Deus nos escolheu, versículo 4. Como nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus maravilhoso! Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Oh, Deus lindo! Sabe o que é? Irmãos, ninguém, se alguém aqui não tem pai, não tem mãe e é filho adotivo, sabe isso que eu vou falar. Quando a gente não tem uma paternidade, não tem alguma coisa parece que falta para nós. E aí, Deus olha para nós, olha para você, olha para essa comunidade e
fala assim: olha, eu quero te adotar como meu filho em Cristo Jesus. Agora você vai vir para, você terá uma família. Já pensou nisso, irmãos? Deus nos elege antes da fundação do mundo, antes de você existir, antes de eu existir, antes de qualquer coisa. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha nos escolhido. Tem pessoas que ainda estão sonhando, estão pensando assim: será que eu vou ser um servo? Será que eu vou ser um crente? Será que eu vou servir a Deus? Será que eu vou entregar minha vida a Jesus? Irmão, Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já olhou para você, já sabia aquilo que você seria, aquilo que eu seria, os caminhos que eu ia passar por ele, e que Deus ia fazer assim: olha, saia desse caminho, venha para o meu caminho. E aí, o apóstolo continua: nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, eu não quero ser profeta do caos, não. Depois de 12 dias de clamor. Mas nós não podemos negar que a humanidade está caminhando para o caos. Na depravação moral, nos pecados morais, que a humanidade está abaixando o seu nível cada vez mais, distanciando-se da criação, da fonte que é Deus. E aí Paulo fala coisa: olha, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme com o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quanto você pagou pela sua salvação? Quanto Deus cobrou? Deus não cobrou nada pela tua salvação. Gratuitamente. E ainda ele fala: nele temos a redenção por meio do seu sangue. A palavra redenção quer dizer aquele que está sendo livre. Aquele que era escravo, foi comprado, recebeu a sua alforria e vai sair agora, vai ser livre, redimido. Jesus fez isso comigo e com você. Glória a Deus. Redimiu. Graças a Deus. Glória a Jesus. Da culpa. Glória a Deus. De ser considerado maldita. Seria uma igreja de malditos, mas agora é uma igreja de benditos, abençoados. Cristo Jesus nas regiões. Aleluia. Eu tenho esse privilégio, você tem esse privilégio. Glória a Deus. Graças a Deus. Redenção por meio do seu sangue. E Paulo ainda fala uma coisa aqui: o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Glória a Deus. A graça de Deus, tão infinita, tão grande, nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Jesus maravilhoso. Não há um sequer que não tenha pecado. Graças a Deus, eu sou um dos mais pecadores. Talvez a gente possa dizer assim: eu sou o mais pecador. Mas também, se existe um grande pecador, existe também o grande perdoador de pecados na graça de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então nós vamos cear-nos nessa consciência. Glória. A carta aos Efésios, ela é maravilhosa. É uma carta que fala da unidade da igreja. Maravilhoso. Prega a unidade da igreja. Mas ele começa a construir a carta com essa
falando dessas coisas maravilhosas de Deus em relação a nós. Olha só, perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós. Sabe o que eu entendo derramar? Pensa aí em alguma coisa que vai derramar. Pensa. Pensa em algo que vai derramar. Irmão, pega assim um balde de água e joga assim, derrama. Pensa assim, alguma coisa que vai derramar sobre você. Poucos dias atrás, o pessoal começaram a fazer um negócio na internet aí. Como é que chama aquele negócio que derrama um balde de água lá? E depois a pessoa. Hã? Não, como é que chama? Que vai lá, o camarada faz um pacto lá e vai lá e joga um balde de água. Desafio do gelo? Acho que é. É isso mesmo. Aí a pessoa depois assume um compromisso lá de ajudar uma entidade, uma comunidade, sei lá. Pensa um pouco. Deus derramando sobre ele todas essas bênçãos. Derramando sobre nós. De acordo com as riquezas da graça de Deus, Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria, entendimento. Tudo dele, Ele derrama sobre nós. Luiz, Ele derrama tudo dele sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre essa comunidade escondida aqui no final da Zona Leste de São Paulo. Glória a Deus. Deus se lembrou de nós. Glória a Deus, graças a Deus. Provavelmente os governos não lembram-se muito de nós aqui neste final de Zona Leste. Louvado seja o nome do Senhor. As prefeituras talvez não lembrem tanto de nós, os prefeitos, os governadores, os senadores, talvez não se lembrem tanto de nós, só talvez no dia das eleições que vão se lembrar de nós. Mas teve um que derramou toda a graça dele sobre nós. Você pode louvar a Deus, irmão? Você pode. E nos revelou o mistério da sua vontade. Eu acredito que nesses 12 dias que nós tivemos aqui ouvindo mensagens poderosas de Deus, Deus tem trazido até nós a sua vontade. Eu vi um jovem que pregou aqui, André, e a mensagem foi sendo construída e no final fechou. Eu me vi na Santa Ceia naquele momento. Glória a Deus. Glorioso. Até eu queria que vocês separassem aquele hino para nós cantarmos aqui. Ele pediu que nós cantássemos a Santa Ceia. Eu marquei no papel no meu resumo. Nada além do sangue. Jesus, maravilhoso, aleluia. Jesus foi nos conduzido para dizer assim: olha, nada além do meu sangue, nada. Essa é a minha vontade. Essa é a vontade que vocês entendam. Glória a Deus. Que não é por bens materiais, que não é riqueza, que não é o dinheiro, que não é a beleza. Beleza passa, riqueza passa. Tudo passa. Tudo é uma vaidade nas nossas vidas, mas o sangue de Jesus não passa. Ele permanece para sempre. A vaidade passa. Ontem eu tinha 17 anos, meu cabelo era black power, desse tamanho assim, imitando o Michael Jackson. Hoje eu estou um ancião. Passa, Laura, passa. Passa, tudo passa, mas o sangue de Jesus não passa sobre nós. Vai permanecer para sempre.
12 dias foi tremendo. Glória a Deus. Nada além do santo. Glória a Jesus. E outra coisa, ele continua falando, sabedoria e entendimento, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Glória. Selados, irmãos, em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pensa! Glória. Selados em Cristo. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando fala selados em Cristo, Glória diz a assim: Deus. você tem uma direção, o seu caminho, o seu destino é o céu. Aleluia! Selados em Cristo, o seu destino é o céu. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Propriedade. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele pega você, Zé, vai com carinho, é minha. É minha. Glória a Deus. Oh, Jesus. Selados Graças a Deus. em Cristo. Oh, Olha que palavra linda. Jesus. Daquele que todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem nessa palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Eu creio, Graças a Deus. devemos estar cheios do Espírito Santo esses dias, sim. Espírito de Deus, Espírito da glória de Deus. Porque passamos Glória a dias, Deus. estamos passando dias Glória a Deus. de Espírito buscar a Santo, presença de Senhor. Deus, de orar, Graças a e Deus. agora recebe essa chancela, esse selo do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus, glória. Deus você maravilhoso. acha que o Espírito Santo vai com você ou não? Glória a Deus. Sim. Vai. Jesus. Sim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele renovou alguns aqui Glória a durante Deus. esses 12 dias. Glória a Deus. Estava com uma fé desse tamanho assim, fraca. Senhor, Jesus. Grande. Deus, pela misericórdia dele, te trouxe para renovar você, para dizer: você está selada pelo Espírito Santo, você tem um direcionamento, você é minha, você é meu. Glória a Deus. E ele fala ainda: selados pelo Espírito Santo, Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. selados pelo Espírito Santo, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstro para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, receba essa carta, irmãos, para vocês. Alguns dizem, alguns historiadores falam que essa carta era uma carta circular entre as igrejas. Era uma carta circular. Circulava em todas as igrejas. Então, que ela esteja circulando no nosso meio hoje Glória a também, Deus. Glória a Deus. Sim, nesses Jesus. tempos modernos. Glória a Deus. E ele fala: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação. Oh, Jesus. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Deus é. Irmãos, é difícil nós definirmos Deus, definirmos
os projetos, os planos de Deus. Nossa mente, ela é pequena. Se nós compararmos com os projetos, com os planos, com aquilo que Deus tem, a nossa mente ela é muito pequena. E além de ser pequena, nós não usamos nem 10% dela. Tem gente que não usa nem 5%. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, se tiver alguém aqui que use 1% da mente, ou 5, ou 10 da sua mente, né, Cleiton? Você que é farmacêutico. Ele fala, olha aqui, quando vocês ouvirem e crer na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados no Espírito da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É isso. Você só vai conhecer a Deus, mas eu só poderei conhecer mais de Deus. Mais de Deus. Você só poderá conhecer mais de Deus com esse espírito de sabedoria e revelação que Ele dispensa na tua vida, na minha vida. Aleluia. E Paulo continua: a fim de que vocês conheçam a esperança do qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Pensa numa autoridade grande em qualquer país do mundo. Pensa. Obama é um dos países mais ricos da terra, é o presidente. Jesus está acima de Obama. Glória a Deus. Aleluia. As nações islâmicas, os seus governantes. Jesus. Pensa nessas autoridades. Jesus está acima dessas autoridades. Glória a Deus. Pensa no presidente da China. Pensa no presidente da Alemanha. Pensa nos presidentes do mundo. Jesus está acima de toda a autoridade. Jesus é a autoridade. Graças a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Já naquele tempo. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Profeta dos Profetas. Glória a Deus. Oh, eterno. Aleluia. Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Deus dos deuses. Glória. Pensa. O homem cria deuses, forma deuses, mas Jesus está acima de todos os deuses da terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome dele, vamos adorar agora. Tu és tremendo, Jesus. E fechando essa palavra, está muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Pensa. Vão eleger um homem aí que vai ser o homem mais forte do mundo. Jesus vai estar acima dele. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Amém? Eu considero isso. É isso que eu estou entendendo aqui. Bendito Deus. Aleluia. Jesus. É isso que eu entendo aqui, Luiz. Acima de todo governo e autoridade. Não tem que se dobrar. Toda autoridade vai se dobrar aos pés dele. Oh Deus. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas. Aí ele fala, para a
Viu onde você foi entrar? Viu onde nós fomos entrar? Glória, Jesus. Glória a Deus. Para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas, Jesus. em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Bendito Jesus. Grande. Essa carta de Efésios, ela traz algumas mensagens importantes. E uma delas é sobre a unidade e os planos de Deus. Começa falando sobre isso. E as 7 unidades que ele fala aqui no capítulo 4. A igreja hoje, alguém olha para nós, os cristãos, ou os protestantes, que queiram falar, que essa mensagem agora está indo para a internet, é mundial. Aos protestantes ou aos evangélicos, existem diversos segmentos. Igreja daqui, igreja dali, igreja que pensa assim, igreja da visão tal, da visão tal, da visão tal, da visão celular, da visão discipular, da visão... vários segmentos. Mas mesmo assim, a igreja cristã, ela é uma só. Porque o fundamento dela é um só. E as 7 unidades da igreja, que Paulo fala em Efésios 4, do 4 ao 7, depois vocês podem ver aí. Primeiro, a primeira unidade, um só corpo, um só Espírito. Não existe 2 Espíritos Santos falando com um líder aqui e o outro líder lá. Falando com o líder B e o líder C. Tem até uns que usam o Espírito Santo para dizer assim: ó, não se mistura com aqueles lá não, porque eles não são dos nossos. É o Espírito Santo fazendo assim uma escolha. Olha, aquela comunidade lá, o Espírito Santo está dizendo que não é para misturar. Que Espírito é esse? Então há um só corpo, um só Espírito. Vamos dizer juntos: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí está a igreja de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A representação da igreja de Deus. Oh, eterno Deus. Vocês conseguem falar um pouco comigo? Esse capítulo 4, do verso 7, podemos, para nós fecharmos e encerrar? Vamos lá? Eu vou, um só corpo. Ou vamos ver. Está na tela aí? Está na tela? Está não? Já colocou? É NVI que está aí, Paulo? É NVI. Então nós vamos ver a NVI juntos. Vamos lá? Vamos ver. 4. Efésios 4. 4. Vamos lá? Vamos lá? Olha as 7 unidades. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus seja louvado, seja glorificado. Quantos pregadores, quantos teólogos, quantos os líderes fundadores de igreja quiserem dividir, quiserem fracassar a unidade do corpo da igreja, tem uma carta escrita dizendo, circulando entre as igrejas, dizendo que o que eles
eles estão fazendo, a divisão que estão produzindo, essa divisão, ela não vem de Deus. Ainda bem que foi deixado uma carta, foi deixado um documento, seja ele histórico, seja ele espiritual, Luiz, para que nós pudéssemos dirigir por ele, ser conduzido por ele a um só corpo, a igreja do Senhor. Há um só Espírito que atua na igreja do Senhor. Há uma só esperança que atua na igreja do Senhor. Há um só Senhor, um só Deus. Há uma só fé. A minha fé é uma só, é a fé no Filho de Deus. E um só batismo. Não tem dois, não tem três, não tem batismo A, não tem batismo B, não tem batismo C. Eu acredito nesta unidade. Igreja, outro dia eu falei uma coisa aqui, que eu estava preocupado com os pregadores que estão mandando a igreja repetir algumas coisas. E eu fui embora para casa assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? O Espírito falou, está sim. Porque a igreja está sendo preparada para a chegada do anticristo. E quando o anticristo chegar, ele vai encontrar o povo preparado. Como é que você define o profeta? Se fica um profeta de gravata desse lado e o outro profeta de gravata, terno e gravata desse lado, como é que você define esse profeta? Pela roupa? Não é. É pela comunhão desse profeta com Deus. Amém? Foi no tempo de Jeremias, foi assim. Tinha um profeta verdadeiro e um profeta falso. Mas Jeremias foi lá e enfrentou os profetas. Algumas heresias vão surgir. Irmãos, pode escrever isso aí, está travado, pode escrever. O inimigo vai querer trabalhar a mente da igreja. Fiquem atentos. Leiam mais a Bíblia. Esquadrinhem mais esse livro. Leiam as frases. Procurem saber o sentido das palavras. Se você não souber, procure alguém que sabe. Porque nos últimos dias a Bíblia fala que ele vai, se possível, enganar até os escolhidos. Isso que diz a palavra de Deus. Até os escolhidos vão ser enganados. Ah, pastor, eu fui ali e pensei que era verdade, não era verdade. Quando a trombeta tocar e Jesus tirar a igreja, alguns vão chegar aqui no domingo de manhã, vai procurar um pregador ou alguém e vai falar, não vai ter culto hoje. E os irmãos? Alguns irmãos eu não estou vendo. Irmãos, não seja você esse que vai chegar aqui Meu papai, perguntando se vai ter culto hoje. Jesus já levou a igreja dele, aleluia. Eu creio nessa parousia, nessa volta de Cristo visível para o povo de Deus. Vamos ser. Mas que vocês não sejam enganados. Sejam crentes inteligentes. Crente de Bíblia. Deixa que as pessoas chamem você de Bíblia. Antigamente os crentes eram chamados Bíblias. Agora não sei. Fizeram com a Bíblia do Senhor. A Bíblia Sagrada. Não sei. Antigamente os crentes eram chamados de Bíblia, os Bíblias. E agora? São chamados dos Faces? São chamados dos... Põe lá o nome. Celulares. Os celulares, os aplicativos. Vem para cá.
cá. Laura de Sebastião Luiz. Deus, Peço que Deus, a aleluia. igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E antes de eu sair dali, o Senhor tinha me dado uma ilustração para a igreja, falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Deus te deu uma oportunidade. Deus, que poder. Deus nos deu a oportunidade Glória a de, Deus. durante 12 dias de clamor, Deus te deu. Glória a Deus. Deus nos deu. Deus, Para orarmos, ouvirmos pregadores maravilhosos, pregadores sérios. Eu não vi em nenhum dos que pregou aqui, durante o tempo que eu estava aqui, nenhuma heresia expressa. Eu não vi, não consegui enxergar. Para mim depois chegar e falar, irmão, aquele pregador lá não foi muito ético, não. Então Deus nos deu esses 12 dias para nós pudéssemos nos orientar por eles. glória a Deus. Amém, queridos? E vamos fechar hoje essa ceia. Glória a Deus, glória a Jesus.